Boa tarde, pessoal. Vamos ver quem vai chegando hoje aqui para a nosso bate-papo, nosso chazinho com a Sol. Já estou aqui com a minha xicrinha de chá. Vamos ver quem vai chegando nessa tarde, que ainda está fazendo bastante frio aqui em São Paulo. Ai, a Rosa, minha querida. A Rosa está aqui toda semana, né, Rosa? Boa tarde, Rosa. Boa tarde para todo mundo. Vamos ver aqui. Vamos ver quem vai chegar. Hoje eu tenho um convidado muito especial, gente. Convidado praticamente internacional, como eu tô ficando chique. O Mário Sérgio. Bom, ele vai se apresentar. Ele representa o Tom Campbell aqui no Brasil. Nós vamos falar sobre física quântica, que é um assunto muito interessante. Vamos chamar o Mário Jorge aqui, que aí a gente já começa o nosso bate-papo, sem a gente ficar muito de trelelê. Direto ao assunto, ficar enrolando. Quem começou e quem chegou no horário. Oi, Mário! Oi, Sol, tudo bem? Eu tô bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. Boa tarde para você, boa tarde para quem tá chegando. Hoje estou num cenário um pouquinho diferente, onde o pessoal tá acostumado. Hoje a minha conexão da internet está um pouquinho fraca aqui, vamos ver, né, se ela se mantém aqui. Vamos esperar que fique até o final aqui. E vamos esperar o pessoal chegar, né? Começa às 5, mas a gente sempre tem um pessoal que chega um pouquinho depois e a gente vai conversando. Antes de mais nada, obrigada por você ter aceito o convite de vir aqui tomar o chá. Minha xicrinha já está até aqui. Ainda está frio aqui em São Paulo, né? Durante o dia está fazendo um calor, mas à tarde o tempo tá friozinho. Coloquei uma roupa mais quentinha hoje. Então, obrigada por você ter aceito o convite. Obrigada por estar aqui comigo, com todo mundo que me acompanha, com todo mundo que acompanha você. Que esse bate-papo a gente já falou, né, Mário? Nos nossos bastidores. E o quanto que tem de assunto para a gente falar sobre isso, né? Quanto que ficaríamos lives e mais lives aqui, né? Para a gente falar a respeito de física quântica, o quanto que isso se entrelaça, né, com a medicina chinesa, o quanto que tem isso tem uma certa relação, só que falam em linguagens diferentes. Mas eu acredito que o objetivo é sempre o mesmo, né? Então, por favor, eu queria que você mesmo se apresentasse, falasse melhor aí do seu trabalho, para quem não te conhece ainda. Exatamente. Talvez a maior parte eu costumo brincar do povo do seu canal, talvez provavelmente não me conhece. Eu sou Mário Jorge Pereira dos Santos. Eu geralmente falo só Mário Jorge porque é nome demais, né? Mas eu sou de formação técnica, sou de fundamento em engenharia, pós-graduação em economia e comércio exterior, Master Black Belt em Six Sigma, um processo estatístico, e tive minha carreira aí na indústria e de 10 anos para cá também comecei a buscar muito autoconhecimento, filosofia, metafísica, e estudei bastante, procurei vários cursos de coisas diferentes, né? Como você sabe, a Sueli, minha esposa, também mexe com acupuntura, com Qigong, com medicina ambiental e várias outras coisas também, mas eu, dentro de tudo que andei procurando para abrir o leque, né? Eu, entre outras coisas, fiz um curso básico também de medicina oriental que explicava a formação da realidade pelo ponto de vista taoísta, né? Como é que tudo começou, aquele vazio com potencial, as duas coisas, as 10 mil coisas. E eu fiz aqui em São Paulo, na Sociedade Taoísta, e quando o cara começou a falar, eu falei para ele, nossa, mas estou entendendo tudo que você está explicando. Parece física quântica. Pois é, quando você fez com Wagner. Não foi com Wagner, não. Foi com o ministro. Não, com o ministro. Fábio Ministro. Isso, Fábio Ministério, se não me engano. Fábio Ministério. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver Fábio Ministério. Quando a gente começa a estudar o taoísmo a fundo,
a gente vê a relação que tem entre essa coisa da física quântica, essa relatividade, e que o chinês já sabia isso, ó, muito tempo atrás, né? Eu sempre fui interessado, por exemplo, na física como um todo, né? Sempre foi uma questão de paixão, sempre estive estudando, procurando saber as últimas novidades. E aí acabou que quando resolvi me aprofundar em autoconhecimento, um pouco mais de espiritualidade, a gente acaba descobrindo, né, o tamanho da nossa ignorância e como, na verdade, as coisas estão bem entrelaçadas na origem. E aí acabei esbarrando no Tom Campbell, né, através desses estudos aí, dessas buscas, porque eu acabei lendo um livro do Robert Monroe, Viagens Fora do Corpo, e fui procurar alguns vídeos dele e acabei encontrando um vídeo do Tom que era muito mais interessante, era um físico, ex-NASA, pesquisador da consciência, estava com uns assuntos super modernos, né? E também fez toda a pesquisa dele com base em estados alterados da consciência, começando por meditação e também visão remota, viagens fora do corpo, todo esse tipo de coisa de uma forma científica, né? Porque ele é físico. O que é uma raridade, um físico que dá valor para a consciência. Então ele é um físico único, na minha opinião, no mundo. Hoje tem alguns outros que dão valor para a consciência, mas nenhum que estudou a fundo por ele mesmo, né? Então, uma coisa é você repetir a mensagem de algum mestre aí, e outra é você chegar a algumas verdades por você mesmo, por experimentação direta, que é um fator bem interessante da experiência dele, né? E no final, está tudo muito ligado, né? Eu acho bacana isso, quando a gente começa a falar que está tudo interligado, né? Antes de estudar medicina chinesa, eu sempre gostei dessas questões. Também não sou formada em terapias, a minha primeira formação não tem nada a ver com isso, eu sou formada em turismo, trabalhei 20 anos, e aí comecei a estudar, tive um processo de doença muito grave, enfim. E aí comecei a ler, mas já sempre era muito interessada nesse assunto, né? E fui atrás muito comecei com metafísica, aí eu fui a fundo estudar as questões que a medicina chinesa me explicou. E é muito interessante quando você fala, né, de físico, né? Porque o físico, ele é muito, a grande maioria é na caixinha, né? 2 mais 2 é 4 e ponto. Então, né, nessa nova visão, 2 mais 2 pode não ser 4, depende do seu ponto de vista. Então, tem muito mais, eu acho que é muito mais profundo. E uma outra coisa interessante que você falou, Mário, é que ele não ficou meio que papagaio, né? Repetindo, por exemplo, que acho que quem chegou mais próximo disso, né? Você até me desculpa a minha ignorância, que eu não entendo muito, acho que foi o Einstein, que começou a trazer um pouco mais dessa consciência. Então a gente fica muito no papagaio, né? Então, porque um falou, você fica repetindo sem ir a fundo na busca. O que acontece é que muitos desses cientistas, depois de uma vida inteira, porque o que acontece com o cientista? A gente precisa ter isso bem claro. O cientista tradicional, em especial o físico, químico e outros desse campo mais... Eles são totalmente materialistas. Então, a ciência, ela não subsidia nenhum esforço para incluir a consciência, a alma ou o ser, né, nesse cenário. Então, ela parte do ponto materialista, que quer dizer que a consciência, o ser, seja lá o que for, é um acidente de percurso da matéria. Então, houve a evolução da matéria, da vida biológica, chegou num cérebro, num tamanho tal, e o cérebro que gera essa aparente consciência é algo que a hora que você morrer, virou pó e acabou. Né? Então, assim, para todos os cientistas fica muito difícil. Agora, quando o cara é profundo e o cara está mexendo com física, ele começa a ver na hora da relatividade, a energia, ele começa a ver que a realidade aparentemente material não se explica sozinha, que ela tem que vir de alguma coisa que a manifeste. Então eles começam a ficar mais profundos. E o Einstein, na época dele, viveu até em torno dos anos acho que 50 ou algo assim, ele a vida inteira pesquisou e tentou chegar a alguma coisa, e no final ele falava sobre a consciência, que eles percebiam que alguma coisa tinha a ver com a consciência, mas eles não sabiam como explicar a partir das equações e das histórias deles, lá dos estudos materialistas deles. Mas muitos chegaram a intuir isto. Agora, a maioria continua batalhando em que as coisas são materiais. E o físico puramente materialista jamais vai abrir para outras coisas. Agora, o que está acontecendo de novo na física, e nós já estamos falando aqui
que o grosso da física quântica e da relatividade foi até os anos 20, 1920, alguma coisa assim. Teve muita evolução depois, mas as grandes descobertas do Einstein, de todos eles, foram nessa época. E, então já tem 100 anos em cima. E de lá para cá entrou na jogada a ciência da computação, ou computadora, né, o processamento de dados. E hoje está em voga a física digital, que é com que o Tom trabalha. E essa física digital, ela assume que a realidade, né, considerando que ninguém encontrou nenhuma matéria no fundo, foram cavando, aquelas partículas cada vez menores e só encontraram espaço vazio e energia, não encontraram matéria. Então a ciência ficou numa sinuca, porque ela diz que as coisas são materiais, mas não encontra o bloquinho de construção. E a física digital acabou encontrando, né? Ela encontrou que, na verdade, tudo é informação e é processado de alguma forma e renderizado, né? Ou seja, é criado numa tela tridimensional da nossa realidade. Então a física digital, ela está muito mais próxima de explicar tudo hoje, inclusive a física quântica e a relatividade, que também não tinham explicações, quer dizer, tinham cálculos, mas não tinham explicações coerentes, e a física digital explica tudo isso. E o Tom deu um passo a mais, porque ele é um físico digital que estudou consciência profundamente durante 40 anos e chegou à conclusão que consciência é fundamental e que a matéria é derivada, né? E todo o resto, tudo que a gente percebe aqui é derivado da consciência. Então é por isso que o observador consciente influencia nos resultados da dupla fenda, do experimento da dupla fenda na física quântica. Porque tudo é consciência. A consciência tem um fator crítico aí. Então isso é totalmente fora da caixa, tá? É muito curioso quando fala da consciência, né? Fazendo uma relação, né, entre o taoísmo, né, que também fala dessa relatividade, que é no vazio que a gente, né, encontra, né, onde a gente seria, que a gente evolui, onde vai ter na consciência, né? Quando a gente traz isso mais para a parte da medicina chinesa, é isso, né? Então, a gente tem 5 órgãos principais no corpo, que eles também têm uma consciência. Na verdade, a nossa consciência, eles falam que não é a consciência nossa da mente, do cérebro, da parte física. A nossa consciência, ela está em cada molécula, ela está na nossa corrente sanguínea, ela está no nosso DNA. Então, vai muito mais do que isso que você está falando também. Não está aqui. A minha consciência não está só aqui. Aqui é onde eu racionalizo. Mas a minha consciência, que é esse vazio que você está falando, ela está em cada molécula do meu corpo. Então, você vê como as informações, elas vão batendo. E eu lembro que uma vez quando eu fiz um curso, nem lembro qual dos cursos que eu fiz lá na Sociedade Taoísta também, inclusive, que eles falaram, gente, tudo, né? Então, assim, esse chale que eu tô vestindo, então o celular que eu tô filmando aqui, eles também têm consciência, porque eles também são matéria, eles também são essa energia condensada. Então, você conversa com eles te respondem. E aí eu lembro que quando logo que comecei a atender com acupuntura, comecei a conversar com as agulhas. O pessoal achava que eu era maluca. Vamos supor, né? Então lá, tô com a agulhinha lá, com a minha caixinha de agulha, olha, agora é o Mário que vai vir na sessão, ele tem isso, por favor, vocês me ajudam. E olha, pode ser coisa de maluco, mas funciona. Porque elas também têm uma consciência, porque querendo ou não, elas também vieram de uma matéria da natureza, né? Elas também têm energia. Então a gente conversa com as coisas, vamos falar ficam falando que a gente é meio maluco, né? Isso é uma coisa muito curiosa. Você fala das agulhas e eu fico lembrando da experiência na outra ponta, né? Eu frequentava aqui um famoso acupunturista aqui de São Paulo que por umas situações de crise tirou a Sueli e a mim de algumas situações de crise bem interessantes. E ele, na hora que ele vinha aplicar a agulha, às vezes ele vinha assim e eu entendo que assim a coisa já funciona tão mais ampla e mais conectada, que eu tinha a nítida sensação que em alguns pontos, parece que o ponto fazia um bico na direção, dava um arrepio e o ponto fazia um bico na direção da agulha antes da agulha chegar. É mais ou menos por aí. Então, para a gente entender, né, que a nossa consciência está no corpo inteiro, né? Então, a gente tem tendo essa consciência, que é a nossa consciência no corpo inteiro, a gente é capaz de reverberar e a gente se curar. Então, se a gente se colocou naquela situação, porque em algum momento a gente teve uma consciência, entre aspas, dizer que errada, que me levou para uma situação na qual eu não estou. Então, a gente consegue tirar isso, a gente também consegue. Então, se eu consigo me colocar naquele processo, eu também consigo
sair daquele buraco, daquela situação que eu não estou gostando. Obviamente que é um processo, e isso demora um pouquinho mais, né, Mário? Não é assim, eu pensei, ó, né, já, já varinha de condão. Agora, a coisa é bem assim, né? Isso leva a gente também ao tema que a gente propôs aí de falar um pouco, que é aquela questão de como é que um físico, né, nuclear, né, que trabalhou na NASA, no departamento dele, como é que um físico tão normal vai chegar e se envolver com um assunto tão louco como esse? Ele mesmo faz esse tipo de pergunta no livro, ele é bastante brincalhão, aliás, comentando o livro, é esse. O físico é esse. O livro, Mário? O físico é esse que está aqui atrás, o Tom Campbell, né? E o livro é o My Big Tom, Minha Grande Teoria de Tudo, está em português. Eu mantive o título principal em inglês para ficar coerente com o dele, mas isso quer dizer, isso aqui é uma simplificação para Minha Grande Teoria de Tudo, que ele propõe uma ideia a partir da consciência e da evolução, são dois princípios bem simples, e ele desenvolve, né? Você chega a todo o resto da criação e da realidade como ela é, e ele explica muito como a realidade funciona, como é que é a nossa atuação, como é que a gente interage com os outros, como é que a gente evolui, como é que a gente experimenta as coisas, e eu sempre costumo dizer o seguinte, que a maior utilidade disso tem duas grandes utilidades. Uma é te dar uma visão ampla, porque dentro desse conceito a gente vai descobrir que a nossa realidade é uma pequena entre muitas. Então não é apenas 14 bilhões de anos-luz de realidade. Né? Esses 14 bilhões de anos-luz é uma gota d'água no oceano da realidade maior da consciência fundamental. Como a nossa, tem muitas outras. Então, assim, ele te põe num ponto de vista tão grande que, sabe, ajuda a você também a se livrar um pouco do ego, né? Que é aquela figura com a qual a gente normalmente luta e que causa a maioria dos problemas para nós mesmos. E que é parte de nós, hein? Não é uma terceira parte, fique bem claro. E ele fala muito sobre todas essas coisas. Então, a outra coisa que você aprende, além da visão ampla, que você tem essa oportunidade de captar, é o entendimento das regras do jogo, do funcionamento da realidade. E isso ajuda muito, porque você jogar um jogo às cegas, sem ter noção de qual é a regra do jogo, te causa sofrimento, né? Te causa errar, porque você acaba aprendendo, batendo com a cabeça, né? Até começar a delinear alguma coisa das regras do jogo. Isso aqui te dá um avanço, ele te dá um mapa, que ele já fala de primeira instância, que foi uma das coisas que me apaixonou, que é para você não acreditar em nada do que ele diz, que ele vai te dar um mapa bruto, que é o mapa dele, que é para você usar como base para desenvolver, através da sua experiência, chegar a conclusões se valida ou não aquelas ideias que ele está te propondo. Né? Aliás, isso aí que você está falando, Mário, abrir um parênteses, o que ele falou assim, né? O que ele está falando, ele não quer dizer que o dele é o correto, né? Então ele te dá uma orientação que, de acordo com a sua experiência, você usa aquele mapa. Porque cada um tem uma vivência, cada um tem uma experiência, por isso que a gente não pode julgar, né, o certo e o errado para ninguém. Porque você teve um caminho de vida, eu tive outro, as pessoas que estão aqui, a última pessoa que entrou, quem é? A Thaís Blanca, por exemplo, que eu não sei quem é, mas eu peguei ela porque é o nome que veio aqui, ela tem uma outra experiência. Então, o mapa aí que você está falando que o Tom vai colocar, cada um vai ter o seu norte de acordo com as suas experiências também, não é isso, Mário? Eu estou enganado. Exatamente. O que ele vai te dar é uma noção geral. É a mesma coisa que você ser soltado no meio do território nacional, num lugar deserto, sem nenhum mapa, sem nenhuma bússola, sem nada, ok? E aí você vai ter que achar o teu caminho. Imagina a quantas direções você pode ir, onde você pode acabar, né? Agora, se você está no lugar e tem um mapa e tem uma bússola, você se localiza com mais facilidade e usa, usa o mapa para explorar o território. E aí a sua exploração vai te dar uma real perspectiva de onde você está caminhando. Né? Então é mais ou menos isso. Outra coisa, que também no começo eu arrancava os cabelos um pouco com isso, era a questão de, puxa, mas será que eu vou ter que começar do zero com o mapa? Não. Outra coisa que ele dá do mapa, de como as coisas funcionam, você pega toda a tua vida para trás e tudo pelo qual você passou, coisas que você não entendeu como funcionava, e você consegue ver pelo mapa, bom, agora faz sentido. Então, porque ninguém, provavelmente, eu arrisco a dizer que ninguém foi tão profundamente quanto ele numa pesquisa desse tipo de coisa. E, aliás, o que despertou ele? Por que ele acabou nesse motivo, que era o que eu comecei tentando falar e acabei me perdendo? Ele estava estudando, fazendo a pós-graduação dele em física,
e ele viu um cartaz sobre meditação, né? E avisando todos os benefícios, que você podia dormir menos, que você ficava mais focado, a sua memória melhorava. Ele falou, nossa, se isso tiver fundamento, é algo muito útil, porque eu estou precisando, eu estou trabalhando aqui numas horas malucas, né, para me sustentar e para dar aula, para estudar, para fazer minha pós e tudo mais, vou ter um ganho grande. Acabou experimentando, e ele teve um êxito muito grande logo de cara com a meditação, e ele acabou persistindo, porque ele viu que tinha resultados positivos, e uma das coisas que ele descobriu logo no início foi que ele conseguia fazer solução de problemas de programação de computador em estado alterado meditativo. Então ele estava com problemas para resolver. Em vez de ficar procurando os erros na lista, ele meditava, zerava, e ele conseguia analisar a programação e descobrir os erros. Então ele se tornou mais eficiente. Então isso para ele foi fundamental, porque para ele o que importava é se aquilo dava algum resultado medível, né? Que pudesse ser medido. E se ele conseguia corrigir programas de computador analisando os programas em estado meditativo, isso era fantástico. E tanto dava resultado que todo mundo passou a vir pedir para ele resolver os problemas dos outros também. Então ele resolveu o problema de todo mundo. Agora, ele ficou curioso porque ninguém quis entender o processo dele. Ele falou, não, mas eu medito, ninguém quis saber. Não, me ajuda aí, pronto. As pessoas, talvez, às vezes, não estão dispostas a dar os passos para fazer esse desenvolvimento, né? Então, mas isso aí é muito interessante. O quanto que nós, né, quando eu falo nós, eu me coloco, que às vezes a gente quer que o outro resolva pra gente, porque é mais fácil. Ah, o Mário já sabe, Mário, resolve aí. Porque a gente tem... Bom, você deve saber, porque a Sueli trabalha com medicina chinesa, né? Nós estudamos juntos, então você deve conhecer um pouco do assunto que você já estudou. Nós temos os nossos 5 órgãos e eles se relacionam a umas questões psíquicas. Nós temos uma função que é essa de achar solução para os nossos problemas, que está ligado ao nosso período digestório. O nosso período digestório não digere só comida, ele também digere ideias e problemas. Então nós temos uma certa imaturidade, né, nesses 5 aspectos da nossa mente, né, que é essa consciência que está no nosso corpo. E algumas são essas, para solucionar problemas. Então, para que eu vou solucionar um problema? Por que eu vou fazer esse caminho? O Mário já faz. O Mário já sabe, então eu jogo pro Mário. E ao invés de a gente se apropriar daquilo e eu usar aquilo para mim. Então a gente também às vezes tem um pouco de preguiça, porque a gente não aprendeu isso também, né, Mário? A gente não aprende, a gente aprendeu que alguém faz para mim, eu vou lá no médico, ele resolve meu problema, eu vou não sei aonde, alguém resolve para mim, e a gente nunca pega para nós. Quando a gente se responsabiliza pelos nossos problemas, pela nossa vida, é quando a gente consegue mudar a nossa realidade também, não é? Isso, Mário. É que às vezes a gente também está muito acostumado, ou mal acostumado, a ter a buscar, usar e ter, e seguir, e depois também ter a quem culpar quando dá o problema, né? Porque, assim, tem 2 coisas interessantes. Você é responsável pela sua vida, é você que a cria, é você que cria a realidade. A sua realidade é você quem cria. E isso tem uma coisa muito positiva, então, que é, você está no comando. Agora, o outro lado da moeda é que a responsabilidade é sua, né? E você não adianta querer atirar para ninguém a responsabilidade das coisas. As boas você nunca tira, né? Mas as ruins... São ruins, né? A tendência da gente é querer jogar nas costas de alguém. E assim, às vezes é cômodo, né? É uma zona de conforto você estar lá e ficar num papel de vítima, né? Agora, por outro lado, é libertador. Se você resolver encarar, como brincam, encarar de frente esse problema, é libertador, né? Você passa a ter... Você tem o poder e tem a responsabilidade. E tem 3 formas de criar a realidade, né? Uma é com a sua percepção, porque depende de como você percebe, toda a sua percepção, seus 5 sentidos, suas sensações, tudo vai passar pelo filtro daquilo que já está armazenado em você, das crenças que você tem, dos medos que você tem. Esses medos geram as crenças e vão se empilhando. Aliás, por isso que ele fala para você não acreditar em nada, porque ele diz o seguinte: você já tem um montão de crenças, o que você precisa fazer é se livrar delas, então eu não quero te dar mais uma para você pôr em cima da pilha. Então a primeira posição é a sua percepção, o que você percebe através dos seus filtros. Se você mudar a sua percepção,
você passa a perceber mais alternativas, você passa a perceber coisas de uma forma positiva em vez de negativa, tá? E outra é a sua atitude, o que você faz a respeito, como você é, né? Porque aquilo que você faz, aquilo que você pratica todo santo dia, interfere na vida de todo mundo, e eles acabam devolvendo para você, e volta como se fosse um espelho, né? Então, assim, você mudou a percepção e mudou a sua atitude, você já está mudando 90% da sua realidade. Ainda sobrou a intenção, que é o que o Tom explica, a intenção do seu nível de ser, aquela intenção profunda, do seu eu maior, ou como você queira, com ela, quando você está sintonizado, você consegue influenciar as probabilidades dos acontecimentos, porque tudo é probabilístico, como diz a física quântica. E você tem poder de influenciar essas probabilidades com a sua intenção. Agora, se você não consegue nem alterar a sua percepção e nem a sua atitude, como é que você vai querer usar a sua intenção? Não é impossível, mas assim, é um passo mais difícil, né? avançado. Quando você fala dessa questão da consciência, das nossas crenças, eu comecei a estudar de uns tempos para cá também o Theta Healing, né? Que você consegue limpar as suas crenças quando você está num outro estado de consciência, né? Onde você está mais limpo, você não está com todos os seus pensamentos, naquele nível do que eles falam que é a linha Theta, né? Que é as ondas Theta. Então a gente consegue tirar as nossas crenças. E é muito curioso o que você falou, né? Então, ele não quer te colocar mais uma crença. Então, agora você tem que fazer isso. Senão você fica de novo dentro da caixa. Então, a gente tem que expandir a nossa mente e pegar o que a gente acredita que faz bem para nós. Quando você fala, então, o que é bom para mim não significa bom para outra pessoa. A partir da experiência dela, da vivência que ela teve ao longo da vida, então, o que é bom para um é bom para outro. A gente tem que absorver o que é necessário para a gente. E estudando bastante a medicina chinesa, o taoísmo, né, estudando o Theta Healing também, me trouxe bastante disso, né? O quanto que a gente tem que ir trabalhando de pouquinho para tirar essas crenças que alguém colocou em nós. Eu acredito muito que a gente é a soma dessa vida e eu acredito também de outras, né? Então a gente vai trazendo, né? Então a gente tem que também ter um pouco de paciência conosco para a gente ir limpando de pouquinho, para a gente então chegar no estado que a gente gostaria de ser, né? Que a gente é esse eu superior, esse eu maior, essa fonte de amor, essa fonte do divino criador, como no Theta Healing fala, ou então do Tao, como a medicina chinesa fala, mas que na verdade é uma força maior que rege nós aqui, né, Mário? Então, alguma das conclusões, assim, talvez a mais importante do estudo dele é essa de que o que você é não morre, tá? Ponto. Começou em algum ponto lá atrás e é praticamente infinito para todos os efeitos. Porque nós não somos o corpo, não somos o invólucro, a embalagem, o personagem, o avatar, né? Então ele sempre usa analogias do videogame, porque ele está falando em física digital, né? Então a realidade é informacional, isso é como se fosse uma grande tela 3D, onde tudo está sendo costurado aqui, né, através da nossa própria cocriação também, porque a nossa e de cada um dos outros, mais do sistema fundamental, que é a fonte de tudo, a consciência, vai criando toda essa, vai nos ajudando a criar toda essa realidade de uma forma conjunta. Nós não estamos vivendo aqui nesse ambiente sozinhos, né? Então tem parte das coisas que são só nossas e parte que são de interações com os outros. E essa consciência sendo fundamental, e você sendo uma parte dela, isso é outra coisa. Nós somos uma individuação da consciência fundamental. Então temos a mesma constituição da consciência fundamental, só que somos menores, ok? E estamos evoluindo por nossa conta e a somatória da nossa evolução se junta com a evolução da consciência maior. Porque uma coisa que você pode ver pelo próprio Tao é que a consciência, ou a fonte, a origem, ela está em evolução, porque ela começou vazia. E ela se individualizou, que é muito similar com a teoria dele, que é o 0 e 1, né? Um digital aí da coisa, e que a partir disso, com informação digital, criou todas as outras coisas, ok? Inclusive o que a gente experimenta aqui. Agora, se você é consciência fundamental, você não é o personagem do jogo. Então, eu costumo dizer nesse ponto, para explicar a teoria dele, que é o seguinte: você, quando nasce, morte não é o oposto de vida, morte é o oposto de nascimento. Então você vive, você é, né, um ser. E esse ser experimenta, entra, nasce, experimenta este pacote de experiência que ele chama e sai do pacote de experiência através da transição da morte. Mas você pode passar por vários, e provavelmente já passou por muitos, sabe-se lá quantos, e quantos ainda
ainda vai poder passar, ok? E o objetivo principal de tudo isso é essa conclusão. Você não, isso, o fato, o maior medo das pessoas é o medo da morte, ok? Porque você é algo conseguir... desconhecido, né? Supostamente, né? Porque é um desconhecido grande, é uma grande incógnita. Alguns têm medo de acabar e não ter nada, o que talvez não seja nem tanto problema. O pior é aqueles que acreditam que não acaba, mas existe um inferno, né? E existe um céu, mas qual é a probabilidade da gente ir para ele? Então, dependendo do que você acredita... Nenhuma, né? Se a gente for ver, né? Como fala, né? Então, todo dia eu faço alguma coisa, então eu não vou direto pro inferno. Meus amigos estão lá mesmo. Se for pegar o checklist que você tem que cumprir, a chance de você ir parar no céu é mínima. Então, assim, às vezes... É nula. É quase nula. O maior medo da morte talvez não seja nem o desconhecido, seja supor que talvez seja né? imaginado, né? Então isso é muito legal. Então, isso te dá uma liberdade gigante, porque tudo bem, né? É uma experiência pela qual eu vou passar. Com que objetivo? De crescer. Nós estamos num caminho, a gente evoluir, né? Destinação. Nós estamos evoluindo, nós estamos aprendendo a nível de ser. Não é inglês, geografia, matemática, né? É qualidade de ser, experiência de vida. E estamos aí para isso, quer dizer, então esse negócio da consciência ser fundamental e gerar todo o resto, e nós sermos consciência, te dá uma tranquilidade muito grande para você experimentar e crescer e entender melhor todas essas coisas, e tem como você ir buscar, né? A forma de buscar isso é a meditação, né? Que é um tema principal que a gente tinha que conversar. Ele sugere, para quem estiver interessado, que, veja, se você estiver focado nas suas experiências de vida, estiver presente, atento e aprendendo com as suas escolhas e com as consequências dela, você já está evoluindo. Agora, se você quer ter um contato maior com você mesmo, o melhor caminho é a meditação. Sem nenhum cunho, vamos dizer, religioso, ele é um físico, experimentador da consciência, ele não pertence a religião alguma e nem estudou nenhum material religioso para chegar a essa conclusão. Chegou a essa conclusão experimentando por ele mesmo. Então, a meditação você faz para zerar a mente e zerar o contato com o corpo e se conectar com a consciência que você é, o ser, o eu maior, a alma, como você queira chamar, né? E isso é possível. E você tem algumas propriedades que você faz. E vai conectar com o que você estava falando do Theta Healing, porque eles descobriram nos laboratórios que eles fizeram nos anos 70, lá pesquisando junto com o Robert Moon, que esses estados alterados de consciência, eles tinham as melhores propriedades quando o eletroencefalograma, as ondas, estavam ao redor de 4 Hz, tá? Uhum. Que é bem faixa de transição aí, quase que para um sono profundo e ainda você podendo ficar desperto, e que eu acho que é o início das ondas teta, se eu não me engano, tá? Se a minha memória por aí. É muito curioso quando a gente começa a fazer o Theta Healing, né? Comecei fazendo primeiro para mim, para depois fazer nos meus atendimentos. É impressionante quando você tá nesse estado, você tá desperto, como a gente tá aqui, né? Tá de olhos fechados em ondas e teta, você percebe o que tem em volta, você não tá delirando, né? Você não tá dormindo. Mas, ao mesmo tempo, você consegue estar dentro da sua consciência. Claro que isso não dá para explicar, isso é uma experiência. A pessoa tem que experimentar. Claro. Quando alguém falava para mim, eu não imaginava. Quando eu comecei a praticar, eu faço todo dia de manhã. Quando eu acordo, eu faço. E aí a gente começa a perceber que a vida ela vai tomando um outro caminho que não é aquela que a gente falou do nosso ego. Claro que a gente precisa do nosso ego para a gente sobreviver, para a gente estar aqui, para a gente se defender. Mas eu comecei a perceber que parece que a minha alma começou a me guiar mais. Ou intuição, enfim, né? E aí as coisas começam a fluir melhor. Isso não significa que o que eu estou projetando na minha mente vai acontecer, porque de repente tem um outro plano aí, tem um outro, vamos dizer assim, destino, que não é aquele para mim. Mas eu comecei a ficar mais atenta aos sinais e mais atenta ao que acontece em mim ao redor, o que é meu da minha alma e o que é meu do meu ego. É uma coisa assim impressionante, como muda. E depois que a gente começa a fazer essas meditações, Mário, as coisas pra gente parece que acontecem muito mais rápido, nos dois sentidos. Então, se eu desejar uma coisa ruim pra você, volta pra mim na mesma intensidade, rápido. Se eu desejar alguma coisa boa pra você, volta pra mim, é muito rápido, depois que você começa a fazer essas meditações. E é uma coisa tão simples, né, Mário, meditar? Que mesmo assim,
Sim, e veja, Às vezes a gente não faz, né? Ele recomenda o seguinte, para você sentir um efeito mais profundo em você, ele fala o seguinte, você deveria meditar pelo menos meia hora, 2 vezes por dia, durante pelo menos 3 a 6 meses, antes de analisar se aquilo está causando alguma modificação significativa para você. Então Ó, é algo que alguém requer... colocou aqui, ó, fica mais perceptível. Isso, acho que essa era a palavra que eu não estava achando. Alguém fica mais perceptível, fica mais atento, né, mais aos detalhes. perceptivo, mais intuitivo também, porque você está em contato com o local de onde vem a intuição. Veja, a coisa é tal, se você considerar que isso aqui é um avatar e que é informacional, é gerado digitalmente, né, pela fonte, pela consciência fundamental e por você como consciência, a partir do ponto onde essa consciência está, que essa consciência está mergulhada na consciência maior com todas as outras, como se fosse uma grande internet de consciência, está tudo conectado e é por isso, porque a consciência é como se fosse uma grande internet, então o mundo inteiro não está conectado pela internet, a consciência, todos os seres e tudo vem da consciência, né? Está toda conectada, né? E você está em contato e você está tendo um acesso maior de percepção através dessa rede que te sustenta e que a gente nem percebe. Agora, é quase uma esquizofrenia, né, que a gente vive. A gente está tão identificado com o veículo, com o avatar, com o mundo material, e tão longe de quem a gente realmente é, com todas aquelas crenças que a gente foi jogando em cima, enterrando aquilo, que a gente perde conexão com quem somos, com a nossa intuição e com aquela paz interior que você consegue chegando lá, né? Então, buscar isso é uma coisa muito bacana. E ele te dá uma ferramenta a mais, tá? Porque, citando, eu já te comentei em off antes, nesse laboratório, eles chegaram à conclusão que esses 4 Hz eram o ideal. E eles descobriram que tinham cientistas que tinham criado um sistema de binaurais, porque 4 Hz não é audível. Se você puser um negócio de 4 Hz, você não ouve, é zero, não ouve nada. Então, para poder gerar 4 Hz de uma forma audível, eles inventaram criaram o uso desse binaural para 4 Hz. Então, ele põe tipo 100 Hz de um lado, 104 Hz do outro, ou 150 e 154. E você pode pegar o som que fique mais agradável para você, mas com uma diferença de 4 Hz. O que acontece? Porque cada lado do ouvido está ligado a uma parte do cérebro e na outra, e você, com essa pequena diferença, além de você ouvir o tom puro, que é um pi, aí você, como um está um pouquinho diferente do outro, você ouve uma ondulação. E aquela ondulação está em 4 Hz. Então ela ajuda o cérebro a se focar, né? Você tem aquele ruído para prestar atenção, que te ajuda a pensar menos, né? Então é como se fosse, ele descreve que isso é como se fosse aquelas rodinhas de bicicleta infantil que você põe na lateral para a criança aprender. Depois que ela aprende, você tira, porque não precisa mais. Quem já medita e já tem facilidade, absolutamente não precisa. Mas quem tem dificuldade, tem essa sugestão. No nosso site a gente tem um pacote que eu preparei de acordo com as instruções dele lá. Quem quiser experimentar, fica à vontade para fazer download lá. É muito bacana porque tem muita gente que não consegue zerar o ruído, né? E começa a fazer, fica 5 minutos, 10 minutos, fica incomodado e desiste, né? Às vezes o binaural pode ajudar. Não é a todos, mas ajuda uma grande parte das pessoas. É uma questão de experimentar. É uma outra opção. Ajuda para quem, por exemplo, está começando. Porque assim, existem milhares de técnicas de meditação. Tem meditação indiana, que dentro da linha indiana tem vários. Tem a meditação do taoísmo, tem do budismo, zen budismo, tem meditação cristã, tem meditação xamânica, tem tudo quanto é tipo de meditação. E a gente tem que pegar uma que acho que a gente se identifica, né? Porque falou, olha, essa é a meditação que é boa para mim, mas se eu tenho uma mente mais agitada, eu posso de repente fazer aquelas meditações mais com foco, né? Que pega uma vela. Eu comecei meditando assim, pegava uma vela e comecei a prestar o foco naquilo. Ou você coloca música, ou tem a meditação caminhando também, que você vai caminhando conforme o seu ritmo da respiração. E aí acho que cada um também tem que escolher a sua, né, Mário? Tem até meditação ativa. Eu fiz uma do Osho com o pessoal do Satyaprem lá, muito bacana. Cada um tem uma finalidade. Agora, o curioso é o seguinte, você, em algum momento, você estando atento e relaxado, você vai perceber que coisas começam a acontecer, que te indicam que você, né? Por exemplo, para mim, e para cada um pode ser diferente, mas uma coisa que eu fiquei, porque sempre fica na dúvida, será que eu estou conseguindo ou não, né?
Aí, uma coisa que aconteceu para mim, né? A sensação da perda do tempo. Eu estive consciente o tempo todo, sentei para meditar e eu olhei no relógio em determinado momento e fui meditando, meditando. Daqui a pouco, quando eu olhei para o relógio de novo, tinha se passado 20 minutos e eu não tinha percebido e eu não dormi, tá? Mas aí você vai falar, será que você não dormiu mesmo? Tá bom. Isso eu estava fazendo uma vez sentado, eu tive uma sensação de perda de tempo. Quer dizer, você está num local onde o tempo passa diferente. E aí, quando você volta para cá, pode ter passado mais tempo ou menos tempo e não bate com a sensação de tempo que você teve. Isso é uma indicação interessante, tá? Aí, o que acontece? Mas eu fico não, vai ver que eu apaguei, né? Tudo bem, alguém vai sempre falar isso. Aí, outro dia eu fiz isso caminhando na esteira, porque eu fui para a esteira era uma situação, vamos dizer, que eu podia fazer, estava sozinho, e de uma forma assim, morosa, repetitiva, né? Eu apoiei as mãos para não ter perigo de cair e não me perder, fechei os olhos e fiquei andando, e uma hora eu fui embora. E perdi meia hora. Quando eu voltei, dei por mim, meia hora tinha passado. E eu não estava dormindo, porque eu estava caminhando. Mas é curioso isso que você está falando. Eu lembrei de um filme já mais antigo, daquele da Julia Roberts, que é Comer, Rezar e Amar. Quando ela vai para a Índia, que ela vai começar a meditar, ela senta lá e fica meditando. E aí tá calor, ela fica lá. Quando ela no relógio tinha passado 2 minutos. Ela achou que ela estava na eternidade. E aí, né, no final dessa parte que ela fica na Índia, ela fica lá meia hora. Quando ela vê no relógio, passou. Porque assim, a gente tem que se acostumar. Eu falo, tudo que a gente coloca como hábito na nossa vida, no início é muito difícil. Quando a gente começou, por exemplo, a escovar dente, eu sempre gosto de pegar esse exemplo. Quando a gente é criança, sei lá, nem lembro quando a gente começa a escovar dente, 3 anos, 4 anos, não sei. Você escova cabelo, você escova, cai pasta de dente no olho, escova o nariz, você faz tudo, menos escovar o dente. Aí aquilo fica tão hábito na sua vida que você não consegue sair de casa sem você escovar dente. Então, assim, já que a gente cuida do nosso corpo, né, que eu falo, a gente tem que cuidar das nossas 4 saúdes, né? A saúde do corpo, que é a saúde que a gente aprendeu só a cuidar. A gente tem que cuidar da saúde das nossas emoções, a gente tem que cuidar da saúde do que a gente pensa e dessa parte espiritual. E a parte espiritual, uma da gente cuidar dessa saúde, é fazendo a meditação. Então, assim como a gente cuida do corpo, né? Então, a mulher penteia cabelo, passa batom, né? A gente toma banho, cuida do corpo. A gente precisa colocar a meditação na nossa vida como esse hábito saudável para nossa alma, né? Porque senão a gente perde a conexão. A gente tem aqui no topo da cabeça, né? Na linha indiana é o chakra coronário e na medicina chinesa é um ponto que chama o encontro do Sen, que é onde a gente se conecta com esse algo maior. Então, para a gente estar com ele limpo, a gente precisa abaixar os nossos pensamentos. E uma das maneiras é isso que você está falando, né? Abaixar a nossa frequência, ficar em outras ondas, né? Deixa eu te perguntar, onda que a gente fica. Não é Bairrui ou alguma coisa assim? Bairrui. Isso. Chama encontro do Sen. Não, é que eu fiz um módulo de Qigong também e acabei, assim, agora, o meu forte mesmo é mais Big Toe e física. Então eu prefiro, pela minha origem muito mais racional, eu acabei me aproximando de tudo isso. Foi assim, uma coisa, a linguagem do Tom é muito racional e me ajudou bastante, porque eu tendo a racionalizar demais as coisas. Mas assim, eu estou tentando ir na direção do mais sensível, né? Porque o certo está em você casar as duas coisas, né? Então, quando você está em equilíbrio, tudo funciona muito melhor, porque se multiplica, é como se fosse sinergia, né? Quando você está usando um lado só, por mais que você esteja usando, você nunca vai chegar no ponto que você pode chegar se você equilibrar bem as coisas. Mas, de qualquer forma, são 30 e tantos anos de prática na racionalização, então... Mas a gente sempre consegue mudar. Então, a gente tem que ter equilíbrio entre as duas forças, né? Que é o que na medicina chinesa a gente chama do Yin, que é essa energia da introspecção, do feminino, né? Do escuro, do descanso, com essa energia do Yang, né? Que é a energia para fora, do masculino, do claro. A gente precisa mesclar as duas. Não dá pra gente querer ficar só nessa energia do fora, tá atento o tempo inteiro, mas a gente precisa dessa outra energia que é se conectar com a gente mesmo, né, Marcos? Aliás, você tem alguma coisa de um curso com relação a emoções ou algo assim, não é isso?
Tenho sim. É um curso que eu já tive uma turma agora, em julho, acabou agora no começo de agosto, são 6 encontros que eu tenho, que ele fala dessas questões emocionais, né? Então, como que a gente encontra o equilíbrio através das emoções? Porque as emoções, né, Mário? Você que estuda isso, tá sempre aí com a Sueli, que fala bastante disso, aí fica martelando no seu ouvido. Meu marido aprendeu também, assim, de tanto eu ouvir ele falar, já sabe bastante coisa. Então, as emoções, elas são inerentes a todos nós, né? Que é as 5 principais, que é a raiva, a ansiedade, preocupação, tristeza e o medo, elas são inerentes a todos nós. Então, a raiva é aquela energia que a gente conhece como uma coisa ruim, mas ela me coloca em movimento, então ela me defende. O medo, por exemplo, é aquela energia, né, que também me coloca numa situação de preservação da minha espécie, né? Então, ele me protege. Eu não vou sair, né, andando na rua aqui em São Paulo, na Praça da Sé, meia-noite sozinha. Então, tem esse instinto de preservação. A diferença é que quando essas emoções, Mário, elas ficam presentes na nossa vida durante muito tempo e de uma forma reprimida. Então, assim, se eu sinto raiva, né, de uma situação que aconteceu, sei lá, hoje de manhã, sei lá, brigar com a esposa, com o chefe, com o filho, alguma situação que você viu na televisão que você ficou indignado. A diferença é que quando aquilo fica muito, né, por exemplo, agora em São Paulo tá frio. Se eu sair todos os dias na rua, se eu sair um dia na rua sem agasalho, eu não vou ficar com pneumonia. Né? Eu tenho resistência para isso, meu corpo sabe me proteger. Se eu sair todos os dias à noite, no frio, sem blusa, aí sim, eu vou pegar esse frio, vai penetrar no meu corpo e eu vou adoecer. Emoção é igual. Então, se eu sou uma pessoa que sempre estou com muito medo, ou com muita raiva, estou sempre muito triste, né, muito melancólica, isso ao longo da minha vida faz eu adoecer de um órgão específico. E aí o que acontece? A gente não dá muito ouvido para as emoções, né, Mário? A gente racionaliza muito, a gente vive muito no piloto automático, a gente não para fazer uma meditação, para ouvir o que aquela emoção está me falando, o que eu tenho sempre esses pensamentos na minha vida. Quando a gente começa a entender que essas emoções, elas têm esse caminho, né? Porque nosso corpo tem os meridianos dos nossos órgãos, que eles têm um caminho que eles percorrem em nós. Então, as emoções, elas também têm esse caminho, né? Que nem, por exemplo, a energia da raiva, essa energia para fora. Quando a gente está com raiva, a gente quer ir para onde? A gente quer ir para fora, a gente quer fazer movimento. Quando a gente está com medo, é uma emoção mais interna, então eu me recolho mais. Quando a gente aprende isso, aí a gente não deixa com que essas emoções elas interfiram tanto na nossa vida e a gente consegue usar elas ao nosso favor. Não é controlar, porque controle dá aquela intenção de posse. A gente consegue direcionar ela de uma maneira favorável. Não é controlar, é direcionar, é diferente. Tá mais para ter um domínio do que um controle, né? Você domina Isso. aquilo, você lida com aquilo, é uma coisa, e controlar é uma espécie de repressão. E aí, reprimindo, aquilo cresce e explode, né? E vai te causar mais dano que benefício. A ideia não é essa. Agora, tem que ter também sempre aquela questão de você, quanto mais está num ponto equilibrado fora, observando os dois lados da moeda, né, do balanço, né? Quanto mais você consegue observar isso com equilíbrio, com certa distância, né, de um outro ponto de vista, né, você perceber que você não é aquilo, você é a consciência que experimenta isso, né, aquilo que está lá no fundo experimentando tudo isso. Isso são estados, né, e você consegue, quanto mais você percebe de quem você realmente é, mais você consegue, quase como se estivesse olhando um pouco de fora, apesar de ser você mesmo que está experimentando aquilo e se equilibrando, né? E agora, é claro que cada um vai estar num estágio de lidar com essas coisas de uma forma mais fácil ou mais difícil, e pode ser interessante buscar alguma ajuda para eliminar isso. Agora, você comentou do medo, uma das coisas que o Tom fala, que são fundamentais nas descobertas dele, é que, por exemplo, muita gente fala às vezes que o ódio é o oposto do amor, né? Não, ele fala assim, amor é o destino, é para onde nós estamos indo, é baixa entropia, é para onde a evolução se dirige, é para onde nós tentamos caminhar, se tivermos êxito, é para onde estamos indo, para onde estamos nos aproximando, né? A fonte de tudo e aonde a gente está indo é o amor, é a baixa entropia. A baixa confusão, é a colaboração, o cuidado. Aliás, amor verdadeiro, né? É o amor daquele que cuida do outro, que quer o bem de todos, não é um amor egoísta, né? Agora, o que eu queria dizer? O oposto do amor
para as pesquisas do Tom é o medo, né? Então, o medo é assim, o medo está casado com a ignorância, né? No sentido de desconhecimento, não de estupidez. Às vezes pode ter estupidez também, mas não é dessa que estamos falando. É a ignorância do desconhecimento. E o medo, a gente tem medo, né? E normalmente o mecanismo que gera, reforça o ego é que ele explica que a gente vai criando as crenças ou adotando as crenças de alguém para abafar o medo do desconhecimento que a gente tem e vai empilhando crença, enterrando o medo para se sentir bem, naquela busca do sentimento de se sentir bem. Então, quando você, assim, aí qual seria o caminho? Seria você desenterrar, eliminar as crenças uma a uma, né? Vamos dizer, um caminho de iluminação, por assim dizer, né? Se livrar dessas crenças todas. E aí, conforme você vai cavocando com a autoobservação, com autoquestionamento, né? Porque a gente, nas atitudes nossas, a gente acaba demonstrando o que a gente tem no fundo, né? E aí você vai cavocando isso, você descobre algum medo embaixo de alguma crença fundamental, e aí você confronta aquele medo, e nós não estamos falando, como você falou, o medo foi desenvolvido como um mecanismo de defesa na época em que a vida era mais selvagem. Agora, a gente acaba usando esse mesmo medo para esse mecanismo de criar crenças e acobertá-las no fundo, né? Então, isso é muito interessante, porque é uma forma de você... Mas às vezes você está num estado tal que precisa começar de algum lugar e procurar uma ajuda, né? Por um Theta Healing, por um Axis, por uma meditação. Então, mas chega um ponto em que você estivesse desenvolvendo, você consegue começar a cavocar essas coisas por você, e sempre pode fazer alguma. E outra coisa que ele fala das emoções, que é interessante, por exemplo, toda emoção de raiva que te dá, irritação, essas coisas todas, elas estão denotando que você algo no teu ambiente está cutucando alguma dessas crenças que tem um medo lá embaixo. Então, sei lá, eu me irrito com o trânsito. De repente é uma sensação de inadequação controle, minha. né? Eu sou inseguro, é uma insegurança qualquer e eu não quero chegar atrasado num lugar, fazer feio, queimar meu filme, né? Assim, seja lá o que for, ele tem às vezes um processo que é interessante, até ele criou um fluxograma que eu disponibilizei no site também, que é para você cavocar essas coisas. Mas ele sugere o seguinte, pega se ficou irritado com alguma coisa, começa a se questionar, por que você está ficando irritado? O que está causando Começa isso? a ser, essa autoobservação, ela é muito importante. Quando a gente começa a tomar essa consciência, né, Mário? Então, por que eu sou uma pessoa que sou muito irritada? Sei lá, por exemplo, por que eu estou muito irritada? Por que eu estou sempre com muito medo? Por que eu estou sempre muito ansiosa? Né? Porque a gente tem aquela ansiedade gostosa, né? Então, a gente vai fazer uma live, a gente vai bater um papo, dá uma ansiedadezinha boa. Agora, tem gente que é ansioso por tudo, né? Tudo é muito intenso. E quando a gente começa a ter essa consciência, né, Mário? A gente está falando, começa a perceber que tem mais do que uma emoção que ela está sempre presente. Por quê? Né? Por que eu estou sempre irritada? Por que eu estou sempre com medo? Sabe que eu estou sempre querendo estar no controle? Né? A frustração. Então, acho que a raiva ela é um aumento de uma frustração ampliada. Eu queria que aquilo saísse assim, desse jeito. Não saiu, e aí então, né, que aquela emoção de explodir, né, que vai para fora, né, que você vai guardando e transborda. Então, acho que essa autoobservação, através da meditação, como a gente, né, propôs aqui, é fundamental para que a gente consiga evoluir e chegar nesse nível. Porque o amor e a alegria, tem uma escala lá de vibração, é a vibração maior que tem. É o amor, né? Que é esse amor que a gente faz simplesmente por estar aqui. Diferente da culpa, né? Que é a emoção que tem uma vibração mais baixa, né? É a culpa. Tem uma linha do taoísmo que fala que a culpa é a emoção que ela prejudica esses 5 órgãos principais e você leva para outra vida. Então, a gente começar a ter essa consciência que nem tudo que a gente sente, né, é culpa. Alguém diz que é minha máxima culpa, a gente fica lá, né, chicoteando. É pecado. Né? Pois é, e a gente leva a isso, porque eu acredito que não existe uma culpa. Hoje, hoje é 27 de agosto de 2020, eu tenho um tipo de atitude de acordo com as minhas experiências. Eu com certeza agi diferente há 10 anos atrás. Então é a consciência que eu tinha daquela época. Então por isso que eu falo que não existe uma culpa, porque é o que você tinha de conhecimento na época, né? Você é responsável, diferente, né? Você assume.
culpa é uma coisa, acho que muito fardo, muito pesado, assim, né? Na verdade, não há qualquer motivo para ter culpa, porque assim, isso aqui é uma realidade virtual para aprendizado. Agora, claro que você chegou a alguns valores, alguns princípios, nós estamos desenvolvendo isso. Isso é um crescimento, é a linha de crescimento, né? Nós estamos desenvolvendo valores e a gente tem que atuar de acordo com os valores que a gente chegou. Então, cada um está fazendo o melhor que pode com aquilo que tem. É uma frase repetida pelo Tom Campbell várias vezes. Então, você no seu nível faz o seu melhor e fique de boa com isso, porque quando você for melhor, você vai poder fazer melhor. E às vezes a gente tem esses problemas, né? Em geral a gente tem aquelas coisas lá do passado que a gente não se perdoa. Mas hoje você está aqui, você tem uma consciência de que poderia ter feito diferente, mas naquela época você provavelmente, 99% de chance, fez o melhor que você podia, com aquilo que você tinha. E fica como aprendizado, né, Mário? Para a gente não repetir, claro, né? Fica aquilo como um grande aprendizado para nós, né? Eu acho que essa é a chave, né? Exato, não existe motivo para culpa. Tudo é oportunidade de aprendizado. Para que está tudo isso aqui? Para gerar situações de interação onde eu tome decisões, ocorram consequências e eu aprenda com elas. Então, a gente que põe o rótulo de negativo. Aliás, muitas vezes a gente aprende muito mais com o que dá errado do que com o que dá certo, ok? A gente julga, né? A gente julga que é certo, que é errado, de acordo com a nossa percepção. Rótulo que a gente vai pondo. Isso é a coisa. A pior coisa que a gente faz, talvez, é o rótulo, né? A gente está o tempo todo rotular, né? Julgar. Mário, nosso tempo está acabando. Que eu vi aqui, olha, não passou rápido, falta 1 minuto para acabar. E eu não gosto de desligar quando o Instagram derruba a gente, né? Quem sabe o Instagram deixa as lives, né? Além de 1 hora. Porque também se acaba e continua, acho que perde um pouco a energia, a conexão. Então, antes de derrubar, né, da gente acabar, eu queria fazer uma meditação, mas acho que não vai dar tempo. Né? O papo foi tão bom, não tem problema. A gente marca outra. Planejou. Então, eu tinha até comentado com o Mário dos bastidores um pouquinho antes, né, que a gente ia fazer uma meditação, mas não vai dar tempo, porque a gente ia entrar, né, pelo menos uns 5 minutos, mas não tem problema. A gente faz uma outra vez. Pessoal que não, do meu lado aqui, né? Quero que siga o Mário, @mybigtoe. O Mário tem uns livros, se vocês quiserem saber mais dos livros, entrem no site, entrem em contato com o Mário. O Mário é uma figura fantástica, é um fofo de pessoa, né? Uma pessoa assim muito espirituosa. Eu conheço a esposa dele, né? Nós estudamos juntas, a Sueli. A Sueli é uma fofa também, gosto muito da Sueli, mando um beijo para ela depois. E obrigada por se disponibilizar, por trazer essa informação aqui para as pessoas, para que comece a abrir um pouco mais a consciência, ter um pouco mais de lucidez a respeito desse assunto. Tem os livros que o Mário traduziu, todos eles. E vamos ver se, quem sabe, o ano que vem o Tom vem para cá, né? Porque esse ano, por conta da pandemia... Vamos ver quando retomar a normalidade, para quando que a gente consegue programar. Mas nós estamos trabalhando aí a gente filmou todo o evento aqui, o workshop, todo o treinamento que ele passou para nós aqui em 2 dias inteiros de ano passado, não é isso? Foi, né? Foi faz 1 ano agora, foi em agosto do ano passado. E a gente filmou tudo. E eu trabalhei aí, deu um gás danado na legenda, e nós vamos lançar um evento EAD para quem não pode vir ou se deslocar, enquanto ele não possa vir, vai ter essa oportunidade de acessar. Aí, tá vendo? Olha, maravilhoso. Alguém tá falando, muito bom. Então, quem quiser entrar lá no Instagram do @mybigtoe, entre em contato com o Mário, que ele disponibiliza, né, a venda dos livros, tem o site, tem o IAD, tem tudo que vocês quiserem. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você. Obrigado, Mário. A gente marca outras aí, né? Legal. Aí tem muito assunto. É o que não falta, né? É uma teoria de tudo, então é da vida, tem de tudo aí. Tem muito assunto, é um assunto que eu gosto bastante também. E é sempre útil para as pessoas, então é um prazer estar trocando essas ideias, tá bom? Foi um prazer, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço de coração, obrigada para todo mundo que esteve aqui. E aí a gente vai conversando, a gente vai tirando as dúvidas, se o pessoal quiser tirar mais dúvidas, quiser saber, é só entrar em contato comigo aqui, que é @solmedeiros, ou então @mybigtoe, que a gente está à disposição para quem quiser tirar as dúvidas aqui com a gente. Nas nossas postagens tem os endereços aí, tranquilo. Então tá bom. Mário, para todo mundo que esteve aqui,
Gente, obrigado. Vou desligar que já vai cair, ó. Falta 10 segundos. Tchau, gente. Obrigada. Até mais. Tchau.